Olá, olá e bem-vindos ao What Now, o podcast onde nós respondemos à pergunta o que fazer depois do curso de Engenharia Biomédica. Hoje temos como a nossa convidada Mariana Montenegro. Fale-nos um pouco de si, um pouco do seu percurso académico, o seu percurso profissional, como é que chegou onde está e toda a história por trás. Olá, então meu nome é Mariana. Eu entrei na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra no curso de Engenharia Biomédica no ano de 2019. Eu fui caloura do Covid porque nós entramos no primeiro semestre e depois fomos aquela geração que no segundo semestre foi enviada para casa até o ano a seguir, portanto eu perdi as minhas primeiras 3 queimas da fita, acho que só fui as últimas 2 de um curso de 5 anos, portanto logo a partir daí acho que já é uma experiência completamente diferente em termos de curso daquilo que foi outras, nomeadamente porque eu lembro muito bem que os exames, o primeiro semestre ainda foi normal, mas depois os exames foram a maior parte remotos, alguns presenciais, mas com bastantes restrições. Então havia muita gente que estava a tentar acabar as cadeiras dos anos passados ali, no Covid, estava a aproveitar para acabar, por exemplo, Bioquímica. Vocês, calhar, ainda não apanharam a Bioquímica que nós apanhámos, era o cadeirão. Química também era o cadeirão, então foi muito por aí. Na altura, ainda em remote, ou seja, tudo online e a faculdade fechada, eu alistei-me, pronto, inscrevi-me no que era Académica Start UC, que era a ASUC, que é o programa da Associação Académica de Coimbra com a Universidade de Coimbra. Esse programa vem de uma rede de embaixadores, cada um por cada departamento da universidade. Portanto, eu aqui estava a representar não só o curso de Engenharia Biomédica, mas o departamento de estudantes de Física como um todo, juntamente com mais os tais 30 e tais embaixadores. Foi uma experiência bastante engraçada, foi aí que eu também tirei, que são muitas das minhas amizades hoje em dia ainda da Associação Académica de Coimbra. Atualmente estou em Lisboa a trabalhar. Também passei pelo que é o núcleo de estudantes do Departamento de Física, pela parte como colaboradora e depois como coordenadora de relações externas. Eu, no meu ano em que o meu curso era o maior aproveitador do programa de Erasmus, coordenei esse programa juntamente com o professor Rui Travassos, que era o coordenador de Erasmus na altura. Nesse ano eu não fui de Erasmus, porque fui convidada então para ficar na presidência das Knowledge, que é a engenharia empresa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Trabalhamos em consultadoria informática, fazemos sites e aplicações para potenciais clientes. Basicamente é muito isto, e vem muito... o meu desafio acrescido foi exatamente vir depois do Covid, porque a equipa notava-se que havia ali uma falha já ninguém se conhecia, já estava toda a gente em casa, já não havia muita motivação, porque pronto, é um trabalho voluntário, nós estamos lá para aprender, e portanto o nosso desafio acrescido enquanto direção foi exatamente trazer de novo essa motivação toda para as pessoas quererem vir para a JEC. Este é mais ou menos o meu curso em termos dos 5 anos na faculdade, mais ou menos os highlights daquilo que eu fiz. E agora, o que é que faz? Eu tirei o mestrado em Bioinformática, fiz a tese na altura no SISUC com o CNC, portanto foi bastante focado na parte dos dados médicos do SHUC, por parte do CNC, mas também na parte dos modelos, porque tinha o acompanhamento do SISUC. Então, com esta parte técnica muito focada em Machine Learning e AI, eu primeiramente integrei a Siemens, que é uma grande multinacional, não é? Eles estão aqui em Alfragide, em Lisboa, e eu na altura fazia essencialmente trabalho remoto, que lá fazia basicamente operações, o que era ajudar as equipas de desenvolvimento de software a melhorarem os seus processos e a desembaraçarem bottlenecks, ou seja, o que faltasse à equipa, quer fosse de recursos humanos, talento, upskilling, material ou offsites ou o que quer que seja. Eu trabalhava na parte transversal de promover todas essas oportunidades para as equipas se desenvolverem melhor e mais facilmente. Era um estágio, portanto, aprendi muito, conheci imensa gente, ainda tenho bons contactos lá dentro de várias pessoas. É uma empresa que eu recomendo a 100%, apesar de eu ter feito a escolha de sair, recomendo a 100% porque o ambiente é 5 estrelas, as pessoas e a integração funciona muito bem, é uma empresa que está bastante bem estruturada. Para mim é que não servia no sentido em que eu já tinha há muito tempo este objetivo de trabalhar com startups. Quando surgiu a oportunidade de vir para a Unicorn Factory em Lisboa, eu aproveitei e vim, tive que me mudar para Lisboa, portanto foi aqui um 180. Eu entrei na semana da Web Summit, o primeiro dia da Web Summit foi também o meu primeiro dia de trabalho, portanto foi assim uma terapia de choque bastante grande. Serviu logo para conhecer a equipa toda, também deu logo para conhecer
a Web Summit como partner, tínhamos acesso a uns eventos diferentes e tudo mais, e também tínhamos então a nossa própria banca. Eu tive que aprender o nosso guião de apresentação aos potenciais clientes em tipo 5 minutos e depois ir para a banca, estar lá a dar a cara pela Unicorn Factory Lisboa, apesar de não estar lá nem há 24 horas. Foi um desafio, mas não era um desafio que a mim me assustava, era um desafio que a mim me inspirava. Eu queria fazer isto e pedi para entrar também na semana da Web Summit, porque não queria estar aqui um ano sem saber o que era a grande Web Summit, porque apesar de tudo é um programa e é um evento que é quase o nosso ganha-pão no sentido de conhecer as startups com que vamos trabalhar provavelmente no próximo ano inteiro. Portanto, é um evento que traz aqui bastante movimento ao ecossistema e que a nossa base de dados se alimenta muito a partir daí. Portanto, sim, agora neste momento encontro-me na Unicorn Factory Lisboa, vai fazer cerca de 3 ou 4 meses e tenho a dizer que já dei bastantes voltas. E como é que é trabalhar com startups? Qual é que é o maior desafio? Qual é que é a maior vantagem? Em termos do maior desafio, eu trabalho nomeadamente num hub de inteligência artificial, portanto, eu estou encarregue de gerir tudo o que é o ecossistema, comunidade, eventos, parcerias, e das coisas mais pequenas em termos de logística, como arrastar cadeiras, ou de coisas maiores, como fechar parcerias com a Microsoft e com a Google, que são os nossos parceiros, eles e o Center for Responsible AI, que também é um consórcio bastante grande. Portanto, tudo o que é dinamizar estas parcerias é bastante desafiante, porque todas elas, a partir do momento que elas fazem coisas diferentes para cima da mesa, a Microsoft é mais corporate, a Google é mais aberta e mais interativa, o Center for Responsible AI é um bocadinho mais institucional, mais governo, portanto, a maneira como eu próprio também interajo com estas três é bastante diferente e requer adaptação. E depois as próprias startups, que também nem todas são iguais. Infelizmente, nem AI ainda não há muitas que são fundadas por mulheres, portanto eu interajo essencialmente com homens. Portanto, logo a partir daí também requer aqui outro tipo de profissionalismo. E há algumas que são mais abertas e cujo pessoal inclusive é mais da minha idade, e há outras que são já mais maturas, já mais complexas, já têm mais pessoas envolvidas também nas equipas, portanto requer outro tipo de agilidade e adaptação para lidar com todas elas. Portanto, o desafio, a meu ver, maior é mesmo esta parte em que tu tens que aprender a falar e a adaptar-te a todas elas e fazer chegar lá. Se tu as queres convidar ou se tu lhes queres dar valor de alguma maneira, convém que também saibas fazer-te entender e fazer-te ligar ao público com que estás a falar naquele momento. No fundo, o maior desafio seria então contar com as startups, porque todas as startups são diferentes, não há dois projetos iguais. Sim, exatamente. Pois ainda se somam aqui mais características, umas sendo mais internacionais, outras sendo maiores, outras sendo mais pequenas, outras ainda sendo muito early stage, portanto ainda nem sequer têm um MVP e de alguma maneira nós temos que lhes trazer valor para elas continuarem connosco e nomeadamente no Hub. Portanto, todas as que entram e que vêm à procura da Unicorn Factory Lisboa para ajuda em temas de inteligência artificial normalmente são reencaminhadas para mim, porque eu é que tenho os contactos e as parcerias neste ramo e nós trabalhamos com uma comunidade em que basicamente quem faz sentido ser membro da comunidade e aliar-se a nós é super bem-vindo e nós temos que lhes providenciar valor através de todas estas dinamizações. Portanto, sim, e essencialmente as mais internacionais estão acabadinhas de chegar a Lisboa, aparecem lá à porta e querem já mundos e fundos, portanto é preciso muito gestão de expectativas, depois também gestão das parcerias e por aí fora. Voltando um bocadinho atrás, voltando à parte mais inicial de pós-académico, como é que descobriu a primeira oportunidade? Eu, durante os 5 anos de curso, também fiz alguns estágios de verão, nomeadamente um deles foi na Accenture, foi o primeiro estágio de verão que eles fizeram quando abriram os escritórios em Coimbra, na Baixa, e desde aí que eu também me via um bocadinho no mundo corporate, portanto a Siemens veio de uma busca que eu fiz no LinkedIn, tão simples quanto isto. Eu basicamente tinha um CV feito no Figma, eu ajustava consoante a empresa para a qual estava a mandar, portanto, por exemplo, na descrição eu mudava sempre para todas as empresas que estava a mudar, punha lá as palavras-chave, punha lá o nome da empresa, portanto fazia ali um bocadinho mais personalizado para cada uma delas. Personalizava em si também o CV, algumas não lhes interessava que eu tivesse estado na Associação Académica de Coimbra, pronto, não fazia sentido, portanto também tirava ou punha outros cargos que tivesse tido. E fazia muito isso pelo LinkedIn, eu tinha um Excel onde punha todas as oportunidades para as quais já me tinha mandado, na altura eu lembro-me que era um Excel enorme, tinha para aí de 100 linhas, portanto foi uma busca bastante complexa, não foi nada não me caiu no colo, digamos assim. Eu fui à procura da vaga. Depois, acima disto, é bastante ágil porque o processo de recrutamento é muito rápido. Quando eles querem encontrar alguém, um mês e a pessoa está lá dentro, que foi o caso que aconteceu a mim. Era uma vaga que precisava de alguém bastante rápido e em um mês eu tinha o contrato para assinar e estava a trabalhar. Nesse aí é um bocado mais óbvio, digamos, qual é que foi o ponto no qual o curso ajuda com essa vaga, mas e na Unicorn Factory? Sente que há algo que
o curso de Engenharia Biomédica que a ajude, talvez de uma maneira não tão direta? É uma pergunta bastante complexa, porque acho que o curso também é bastante complexo, ou seja, tem tantos ramos que é muito fácil cada um puxar pelo aquilo que gosta mais. Na altura seguia o mestrado em Bioinformática por dois motivos muito simples. Eu entrei em mestrado integrado, portanto eu paguei as mesmas propinas que paguei de licenciatura, decidi arriscar também porque precisava de estar inscrita e matriculada na universidade para ser presidente das Knowledge, portanto foi aqui esse conjunto de oportunidades, mas eu acho que se as pessoas não sabem qual é que é o mestrado que querem tirar ou não sabem qual é que é a área que querem seguir, porque lá está, a engenharia biomédica dá para muita coisa e eu sinto que é muito fácil chegar ao fim dos 3 anos e sentir que está igual, ou seja, que saí do secundário sem saber o mesmo que sei agora e sem saber o que quero fazer a seguir. Portanto, o que eu aconselho nesse tipo de ocasiões é vão fazer um estágio, vão para o mundo, mandem CVs, façam coisas, porque uma licenciatura basta. Eu sei que não parece, mas uma licenciatura basta. Eu conheço muito boa gente que está nas altices desta vida só com uma licenciatura. Ok, não estão em cargos técnicos, mas dá para perceber o que é o mundo corporate e se é isso que querem fazer. Comigo na Unicorn Factory também há muita gente que só tem a licenciatura, está nesta fase em que não sabiam que mestrado é que queriam tirar ou não sabiam sequer se queriam tirar o mestrado e vieram para a Unicorn Factory. Eu sinto que depois de estar neste meio é preciso ter mais do que um curso. Ou seja, eu tive várias oportunidades que me deram estas skills diferentes, nomeadamente as knowledge, os vários estágios de verão, a Associação Académica de Coimbra, a organização de eventos por parte dentro da JEC. Portanto, tudo isso foi o que me fez valer quando me inscrevi na Unicorn Factory Lisboa e também porque já conhecia o pessoal que estava lá dentro, visto que toda a gente vem de engenharia de empresas, nomeadamente mais da parte aqui de Lisboa, tipo ISCTES e Católicas. Eu sou a única, se não estou em erro, que vem de Coimbra, de uma engenharia de empresa de Coimbra, mas a partir do momento que também já conheço as pessoas que estão dentro dessas associações que vêm de engenheiros de empresas, também fica um bocadinho mais fácil elas darem relate contigo e quererem-te na equipa. Porque é o que nós dizemos, nós não temos muito tempo para estar a treinar pessoas para as coisas básicas. Por exemplo, isto de adaptar o meu discurso ao meu público é uma coisa que eu aprendi quando estava na engenharia de empresa, porque também tinha muitas parcerias, tinha o ecossistema de Coimbra bastante forte, pequenino mas forte, e logo aí deu uma outra vantagem no que é esta parte de perceberes com quem é que estás a falar e o que é que tens que falar. E nós não temos tempo para ensinar isto no mundo real, portanto, ou as pessoas já vêm com esta experiência de trás, ou é muito complicado, inclusive elas próprias depois virem a gostar de trabalho, porque vão sentir que não estão a ser acompanhadas e que não têm o one-on-one de como fazer este tipo de funções. Portanto, vem muito por aí, mas engenharia biomédica em geral, acho que tem aqui uma componente muito forte da parte da engenharia técnica, ou seja, hoje mesmo falando em inteligência artificial e informática, ok, eu sou capaz de não conseguir fazer um programa do início ao fim, mas eu consigo entender o que é que as pessoas querem fazer na parte técnica, eu percebo como é que se faz, como é que se chega lá, e a parte do código em si se calhar não tão bem, mas consigo perceber o intuito geral. E vem muito do curso, nomeadamente do mestrado também, mas mesmo a parte tenho muitas startups que vêm da parte mais sustentável, da parte mais energética e de termodinâmicas e etc. E lembro-me perfeitamente de estar a dar isso na licenciatura e de estar a aprender esses conceitos que na altura não me dizem nada e que uma pessoa não quer saber, mas depois a verdade é que mais para a frente vem-se a ver. Primitivas, nunca usei, nunca ouvi ninguém a falar delas, eu mais quero ver isso na minha vida, mas há outros tópicos mais interessantes que realmente depois mais para a frente vocês vão encontrar. Acaba por ser um bocado a diversidade do curso. Sim, é aproveitar. Agora, já que estamos a falar do curso, o que é que te sente mais saudade dos tempos de estudante? Ainda para mais como estudante de Covid, acaba por ser uma experiência diferente, pelo menos da minha, que já entrei quando voltámos às aulas presenciais. O que é que sente mais saudade? Bem, eu sinto saudade do facilitismo que era todos os anos ter um desafio novo. Ou seja, eu estava no curso, no primeiro ano foi Covid, mas no segundo ano estava na ASUC, no terceiro ano estava na Associação Académica de Coimbra, no quarto ano estava nas Knowledge e no quinto ano estava a fazer Erasmus. Ou seja, todos os anos era fácil encontrar um destes desafios que fossem diferentes, que se trouxessem coisas diferentes, quer para o currículo, quer para ti próprio, como soft skills, e era fácil mudar, porque, por exemplo, mesmo do núcleo de estudantes do Departamento de Física, não é expectável quem fique como coordenador ou quem fique como direção, fique lá 2 ou 3 anos seguidos, ou seja, é fazível tu ires, fazeres o teu trabalho como coordenador naquele ano e no ano a seguir estás no próximo desafio e rodares. No mundo do trabalho eu sinto que isso já não é tão igual, ou seja, já ninguém entra no trabalho para só estar 6 meses ou 9 meses
para depois rodar porque apetece um desafio novo. Não, já requer aqui outro tipo de logísticas, já não dá para estar sempre a mudar para uma coisa nova, apesar de que na Unicorn Factory Lisboa todos os dias são uma coisa nova ainda, pronto, também sou bastante recente, 3 ou 4 meses ainda não é nada, mas eu sei que do próximo ano não vou estar a fazer nada super diferente como estava na faculdade. O meu maior conselho e aquilo que eu tenho mais saudades é isso, aproveitem tudo o que há na faculdade para fazer, porque se têm a oportunidade de estar lá só 3 ou 4 meses, fazer daquilo é o melhor desafio do mundo e depois voltar para o próximo, façam, rodem tipo tudo, que é associações diferentes, aproveitem tudo, conheçam gente, ninguém dá muito valor ao poder networking, mas a verdade é que há muitas pessoas que depois acabamos por nos encontrar aqui em Lisboa neste meio, porque o meio também de startups não é muito grande a nível nacional, então há muita gente que depois ainda veio cá parar outra vez, portanto eu acho que isso é o que eu tenho mais saudades. Percebo, o contacto realmente com várias associações, várias coisas, acaba por ser um ponto importante para muita gente quando acaba para seguir para o mercado de trabalho. Voltando agora ao trabalho na Unicorn Factory, como é que é em termos de flexibilidade, em termos de horários, como é que funciona? Eu acho que vou dar aqui um passinho atrás para explicar mais a diferença, porque nem é só a flexibilidade, porque todos os trabalhos são flexíveis de alguma maneira hoje em dia. Por exemplo, na Accenture, apesar de ser um estágio 100% presencial, era das 9 às 6, às 6 estavas fora, não havia cá meio quês nem porquês, tipo, era uma consultora, pelo menos no estágio os horários eram cumpridos, agora não sei se na vida real ainda são assim. Na Siemens, eu já estava a trabalhar lá como full-time, apesar de ser também um estágio profissional, mas era full-time, e sinto que também era das 9 às 5, e às 5 fechava o computador e não havia quês nem porquês, ou seja, era expectável que a pessoa fizesse as 8 horas dela e tivesse tudo bem e fechasse o computador e o que não dá para fazer hoje dá para fazer amanhã porque não estás a salvar vidas, estás a salvar PDFs. No fundo é isto. Para mim, a minha vida pessoal também esteve sempre muito à frente daquilo que é as 8 horas de trabalho, portanto eu estou para fazer ainda o meu trabalho e depois tenho a minha vida pessoal sempre. Na Unicorn Factory Lisboa é mais flexível, porque, por exemplo, são 11 da manhã e eu estou aqui a fazer uma entrevista e não há problema nenhum, porque eu sei que o meu trabalho vai ficar feito no final do dia. Mas eu não vou sair às 5 nem às 6. Eu provavelmente vou sair às 7 ou às 8, porque trabalhar com startups é trabalhar, inclusive, às vezes ao domingo, é o que é. É preciso saber e perceber que isto é a realidade e que não podem negar e não podem querer fechar o computador às 5 ou às 6. Tipo, obviamente que há sempre aqui a tentativa de nós trabalhamos para ficar tudo feito até às 5 ou às 6, mas a verdade é, a maior parte dos eventos que eu própria organizo só começam às 6, portanto, das 6 às 9 ou até às 10 eu estou no escritório a fazer o evento e depois no fim a arrumar as cadeiras e a ligar o alarme. É flexível no sentido em que durante o dia eu própria também vou a outros eventos, portanto também é muito fixe nesse sentido, vou aos escritórios da KPMG, da PwC, da Ordem dos Engenheiros, etc, participar noutros eventos. Também tenho os meus que começam muitas vezes depois das 6, mas acho que é fazível. E acho que não é um monstro de 7 cabeças, tipo, eu tenho a minha vida normal e na semana passada fui jantar fora 3 vezes, portanto é super fazível. E agora, como pessoa que teve claro envolvimento com múltiplas associações académicas, com pessoas de diferentes cursos, pessoas com diferentes perspectivas e mesmo já depois no mercado de trabalho é normal encontrarmos pessoas de outros cursos e que estejam a trabalhar noutras áreas. O que é que a fez mudar? E se mesmo quando estava a fazer o curso, se pensou em mudar de curso, se sim, porque é que ficou, no caso? Bem, durante a licenciatura não pensei em mudar porque eu sempre tive a visão que as licenciaturas em engenharia são todas bastante parecidas. Ou seja, a não ser que vás para uma área muito técnica, tipo eletrotécnica ou informática, eu creio que as engenharias em geral são muito transversais. E essa sempre foi a minha visão, como eu nunca quis nada muito técnico, nomeadamente eletrotécnica, mecânica, informática, que são as clássicas, nunca senti essa necessidade, nem pensei nisso. Também, se calhar, um bocadinho pelo Covid, ou seja, não havia muita oportunidade para mudar quando estava tudo fechado e parado e uma pessoa só queria acabar aquilo. Na parte do mestrado, foi como eu disse no início, pensei sim, tinha outras opções, se eu tivesse que pagar full, como hoje em dia já está tudo, se calhar não tinha ficado em bioinformática, não é se calhar, provavelmente não tinha ficado em bioinformática, tinha explorado melhor coisa que eram as oportunidades do mercado, se calhar tinha passado para o mestrado em gestão e não se calhar em informática, apesar de que eu adoro ter as bases todas em AI e em bioinformática e acho que uma mais-valência não é bem aquilo que eu queria exercer, não é? Ou seja, eu tirei porque fazia sentido, mas eu não vou nunca voltar a fazer código se tudo correr bem, se eu não precisar, não quero voltar a fazer código. Portanto, sim, pensei, mas acho que depende muito de caso para caso. Só acho é que conheci muita gente que andou a saltitar e depois trocou nos mestrados e depois voltou a trocar e depois foi tirar pós-graduações. Epá, está tudo bem, está mesmo tudo bem, é super tranquilo, é um ano na vossa vida e mais do que isso, o maior conselho que eu dou é mesmo, se não sabem o que é que querem fazer no mestrado, parem, façam-se à vida, vão inscrevam-se em qualquer coisa, vão fazer um estágio de verão, vão fazer qualquer coisa
e depois voltei. E agora já temos um conselho para quem está a entrar, o conselho de que se envolvam com as coisas, e já temos um para quem esteja a acabar a licenciatura e para quem esteja a entrar no mestrado, e para uma pessoa que esteja a acabar o mestrado e que esteja prestes a entrar no mercado de trabalho. Algum conselho em específico? Eu acho que quando acabas o mestrado a tua perspectiva já é um bocadinho diferente, no sentido em que tu já sabes se queres seguir a parte técnica ou não. No meu caso eu sempre soube que não, mas tinha muito pessoal que ainda estava do género, se calhar não sigo, se calhar vou só para uma consultora, se calhar vou mesmo para um hospital, ainda não sei. Mas quando acabas o mestrado já tens outro tipo de visão e já percebes melhor também aquilo que gostavas de fazer ou não. De qualquer das maneiras, é o velho bom método que é um Excel, LinkedIn, ponham lá as vagas todas que gostavam, inscrevam-se em tudo, vejam o que é que cola, vão às entrevistas e mesmo que saibam que nem é bem aquilo que queiram, pá, vão às entrevistas, vejam que tipo de perguntas é que eles vão fazer, arranjem tempo para fazer esse esforço. Depois assim, o termo geográfico agora também está muito em voga outra vez, porque há muitas empresas que estão a cortar a parte de remote. Quando eu comecei a trabalhar não era tão assim, porque ainda havia muito empresas que facilitavam e deixavam-se uma semana toda a estar remote. Agora já há algumas que estão a voltar atrás. Portanto, tenho a intenção também isso, tenho a intenção se querem vir para Lisboa. É complicado, admito. Mas, ou seja, se vocês sabem que querem seguir a parte técnica, invistam nisso. Mandem, nem que vão 2 anos para uma consultora que saibam que nem é bem aquilo que querem fazer, mas é currículo, aprendem bastante e têm aquela terapia de choque do que é o mercado de trabalho. Se não gostam tanto da parte técnica e não se veem em hospitais nem em consultoras, invistam em corporates de nome, tipo Microsoft, tipo a Siemens, essas que não são consultoras, mas que são grandes empresas. Acho que também tiram de lá bastante aprendizagens no sentido do que é uma grande dessas empresas, o que é os offsites, como é que funcionam em termos de orçamentos, porque uma pessoa não percebe mesmo. As empresas são obrigadas, por exemplo, a dar-nos formação, ou seja, isto tudo conta no final do ano. Vocês tiveram formação, vocês aprenderam coisas, portanto faz sentido. Se o vosso objetivo é fazer um bocadinho como eu e não seguir nem a parte técnica, nem a parte informática, nem a parte muito tecnológica e gostam é de pessoas e de estarem em eventos e de se relacionarem com pessoas, procurem. O IPN é um grande nome no mercado nacional, o Protec no Porto também, a Unicorn Factory também, a Startup Braga também, no Algarve também. Portanto, se é startups que gostavam de experimentar, força, ou mesmo uma startup em si. Há muitas que estão a recrutar, há muitas que não querem saber se vocês têm uma licenciatura ou um mestrado ou o secundário, desde que vocês saibam fazer aquilo que dizem que saibam. Portanto, está tudo bem. E acho que tudo conta como experiência. Portanto, vão, tirem o que têm a tirar, se não estiverem a gostar, voltem a fazer a pesquisa no LinkedIn e saiam. Ok, em termos de entrevista, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado presente e por nos ter dado este tempinho. Acho que acaba por esclarecer muita gente que não sabe muito bem o que fazer após acabar o curso. Ainda bem, obrigado por me receberem. Este foi o primeiro episódio do What Now. Espero que tenham gostado. Para mais informações sobre quando saem outros episódios, bem como eventos do MBS e do I3S, sigam o Instagram que está na descrição e vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.